eu montei e coordenei o laboratório de marcha, o laboratório de análise biomecânica do movimento do treino, de 2014, que é quando ele foi montado, né, e começou a funcionar de fato, até 2024, quando eu deixei o treino. E nesse laboratório de movimento, além de várias coisas, a gente avaliava as pessoas caminhando, usando prótese ou usando órtese, para a gente avaliar se estava funcionando aquele dispositivo, especialmente órtese, sabe? Eu avaliava muito as pessoas, o colega fisioterapeuta prescrevia órtese para o paciente, ele ficava na dúvida se aquele negócio funcionou, se não funcionou, órtese de nível inferior, né? Aí eu mandava para o laboratório de movimento, eu avaliava, fazia aquela análise biomecânica super sofisticada, que vocês já devem ter visto em algum lugar, se não viram, eu vou mostrar aqui, é claro, vou mostrar esse negócio também. E vocês vão ver que é muito interessante, muito bacana, tá? E é a atuação do fisioterapeuta também, bastante específica. Antes que eu me esqueça, já que eu falei de análise biomecânica do movimento, na próxima semana a gente vai ter um congresso, um super congresso, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha do Movimento Humano. É uma sociedade que se reuniu ali em 2013, né, para poder discutir só esse assunto, análise de movimento. E é claro que a esmagadora maioria dos membros da sociedade são fisioterapeutas, então é super específico. Muito interessante, esse congresso vai acontecer lá em Brasília, no SARA. A gente vai ter a oportunidade de visitar o laboratório do SARA, de ver as análises, e vão ser 3 dias de congresso lá no SARA. Tá? Já é semana que vem. O estudante tem um desconto especial. Bom, eu recomendo. Se vocês forem, vocês vão ver lá, mediando meus meses redondos. Então vamos aqui, voltar aqui para o nosso plano de ensino. Então a ementa, ó. A ementa, pessoal, ela resume de maneira assim, bem sucinta mesmo, o que é a disciplina. Então, observe, ó, vamos ler aqui. A nossa ementa. Então nós vamos falar sobre conceito, histórico e definição de próteses e de órteses também. Observem que começa falando de amputados, assim como a disciplina vai começar também. Então, os princípios cirúrgicos das amputações, a melhor escolha e colocação da prótese, e aqui menciona a órtese. Da prótese e da órtese ideal para cada paciente, né, para cada pessoa que vai precisar desse dispositivo. Nós vamos estudar adaptações necessárias, o tratamento fisioterapêutico da pessoa amputada. Como eu mencionei, a gente não vai discutir o tratamento da pessoa com sequela neurológica que vai receber as órteses. Apesar de que eu vou mencionar sobre o treinamento, mas um tratamento específico a gente não vai discutir. Mas do amputado, sim. Locomoção das pessoas que usam prótese e tipos de próteses. E treinamento protético da pessoa com amputação. Então observem que na ementa mesmo, já fala muito mais de amputações, de pessoas amputadas de prótese, do que de órteses. Mas na disciplina não está dividido assim não, tá? É mais ou menos metade da carga horária da disciplina para um e outra metade para o outro. Certo? Contudo, essa aqui é a única disciplina em que vocês vão ter a oportunidade de entender a dinâmica da pessoa que sofre amputação. Aí em nenhuma outra disciplina vocês vão discutir isso com detalhes, vocês vão discutir aqui. Talvez no estágio, no 8º período, no estágio 1, aqui na escola, vocês tenham a oportunidade de tratar uma pessoa amputada, talvez. Que não é tão comum. Bom, então, pode ser que lá seja a segunda oportunidade de estudar isso. Mas aqui, nessa disciplina, é o momento para estudar a respeito dessas pessoas e das próteses. Beleza? Então eu sugiro que vocês aproveitem a oportunidade na disciplina. Se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? O objetivo da disciplina. Eu vou discutir os objetivos gerais. Tá bom? Primeiro objetivo: apresentar a vocês e incentivá-los a aprofundar o conhecimento sobre próteses e órteses. Então é isso, a gente vai estudar as próteses e as órteses, a gente vai estudar com muito detalhe esses dispositivos, mas eu vou mandar material de leitura para vocês lá no nosso grupo de sala de aula, do grupo de sala de aula. Eu vou subir os livros que eu considero os mais importantes, os melhores para ler a respeito disso, tá bom? Mas eu já vou mostrar a bibliografia básica que é ao final desse documento. E como eu falei, esse documento já está lá, esperando vocês para ler, tá? Então, ó, segundo objetivo, capacitar vocês para identificar e prescrever a prótese ou órtese as mais utilizadas durante a assistência fisioterapêutica. E terceiro, favorecer e incentivar a pesquisa e o
do senso crítico de vocês. Esses são os objetivos gerais da disciplina. Dentro dos objetivos específicos, eu vou chamar a atenção só para um deles. Esse aqui, ó. Quinto objetivo: prescrever corretamente uma prótese ou uma órtese. Esse objetivo aqui, para mim, é o objetivo número 1 dessa disciplina. Número 1, ensinar vocês o raciocínio para você prescrever adequadamente uma prótese ou uma órtese. E uma órtese. Certo? Pessoal, apesar da gente ver isso na graduação, acreditem em mim, raramente um colega fisioterapeuta sabe prescrever prótese. Raramente. Eu até entendo. Daqui a pouco a gente vai ver uns dados estatísticos de uma epidemiologia sobre ocupações. A pessoa amputada não é tão comum assim na sociedade. Contudo, bom, isso explica em parte, né, por que os nossos colegas têm dificuldade de prescrição. Porque raramente um colega que trabalha no serviço geral vai atender uma pessoa amputada ou vai precisar prescrever a prótese. É comum que a gente já receba a pessoa com a prótese também. A não ser que você trabalhe num serviço específico que atenda amputados. Então, assim, dá para entender por que os colegas não sabem prescrever direito. Agora, a órtese é um negócio que a gente vai prescrever, como eu disse, quase sempre para a pessoa com sequela neurológica. E esse aí a gente vê em várias disciplinas. Então é uma disciplina específica, mas a gente sempre está vendo alguma coisa nas disciplinas. Tem um estágio só a respeito disso. É uma das grandes áreas da fisioterapia. Nenhum de nós escapa, em algum momento da carreira, de atender um paciente neurológico. Por mais que você diga assim, não gosto da neuro, não vou atender neuro. Em algum momento você vai atender neuro. Não tem como escapar disso. Certo? E ainda assim, os colegas se enrolam muito para prescrever órtese. Eu sei disso porque, como eu disse para vocês, eu trabalhei 10 anos no CREA avaliando as prescrições dos colegas. E era muito comum encontrar erros assim básicos de prescrição. Erros básicos. O conteúdo dessa disciplina eu também ministro em pós-graduação, sabe, em módulos de pós-graduação. A diferença fundamental é que o que a gente vai discutir em um semestre, lá eu discuto em um final de semana. Vocês imaginam o tamanho da encrenca que é, né? É um final de semana, são 20 horas em módulo de pós-graduação. E acreditem em mim também, é exatamente o mesmo conteúdo que a gente vai discutir. Não tem nada diferente. Nada. Eu só mudo aqui onde aparece o EG, eu tiro, onde aparece para colocar o nome da empresa que estou dando aula, né? E é isso. É o mesmo conteúdo. Curso também, direto me convidam para dar curso em um monte de lugar. E qual é o conteúdo do curso? Exatamente o que a gente vai discutir aqui na disciplina. Só que aqui a gente tem tempo. A gente pode discutir com calma. Né? Eu posso dar vários exemplos para vocês. Diferente da correria lá, que é um curso, também é 20 horas geralmente. É a mesma coisa. Ok? É o que a gente vai discutir aqui. É claro que eu vou trazer para vocês o conhecimento que eu tenho da prática. Então, assim, todos os exemplos que vocês vão ver na aula, praticamente todas as imagens que vocês vão ver, os vídeos, as fotos, tudo foi tirado da prática lá no CREA. Certo? Então eu vou trazer para vocês assim, o mais próximo que eu consigo fazer da realidade do atendimento. Não vai ser uma disciplina com exemplos vagos de algum assunto que o professor não domina. Não vai ser isso. Certo? Então esse é o nosso objetivo. Ó. E ao final do semestre eu tenho certeza que vocês vão chegar lá sabendo prescrever adequadamente uma prótese e uma órtese. A respeito dos conteúdos que estão aqui nesse quadro, eu vou deixar para discutir isso com vocês lá no cronograma, porque aí vem cada conteúdo nos dias que a gente vai conversar sobre eles. Na metodologia, essa disciplina ela é uma disciplina teórica, ela não tem uma carga horária separada para a prática. Certo? Contudo, eu me esforço para trazer para vocês os dispositivos, para que vocês possam ver, pegar, manusear esses dispositivos. Tá? A gente vai ter um dia que a gente vai separar para ensinar vocês a fazer um discipulino específico, que é um enfaixamento especial que a gente usa no corpo, no paciente no. Aí a gente vai ter um momento prático a respeito disso. Tá? Mas a nossa disciplina é teórica. Não tem carga horária prática. Então, vai ser quase sempre uma aula dispositiva. Okay?
usando DataShow. E eu uso muito o Google Sala de Aula como recurso. Eu acho que isso aqui é um recurso valioso de ser usado. Tá? Então, além do grupo no WhatsApp, que eu também prezo muito pelo grupo no WhatsApp, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar fora do horário da sala de aula, o Google Sala de Aula é um recurso em que a gente pode trocar informações lá também, e todo o material que eu vou pedir para que vocês leiam, eu vou subir lá para a sala de aula. Certo? Então a gente vai usar bastante pelo lá. A nossa disciplina só tem avaliações teóricas, né? Porque é uma disciplina teórica. Ok? E como a nossa carga horária é muito enxuta, é uma disciplina muito rápida, muito corrida, a gente só tem um encontro por semana de 2 horas aula, então não dá tempo de eu fazer várias avaliações, a gente ir somando essas avaliações. Então, nós vamos ter 2 avaliações para cada N, tá bom? 2 avaliações para N1, 2 avaliações para N2. A nota de N1 e de N2, elas vão ser definidas pela média aritmética das 2 avaliações respectivas. Né? 2 avaliações para N1, média aritmética. E para N2, a mesma coisa. Tá bom? Lembrando a vocês que a N3, que é a média final, não é média aritmética, é uma média ponderada, tá? Com um peso diferente. N2 tem um peso maior do que N1. N2 tem um peso maior porque N2 tem muito mais conteúdo do que N1. Então, faz sentido que ela tenha um peso maior também. Né? As nossas avaliações, elas são sempre cumulativas. Então, na primeira avaliação, a gente vai ter pouco conteúdo para ser discutido. Mas na segunda avaliação, já cai todo o conteúdo. Não é só o que a gente vai discutir entre a primeira e a segunda avaliação. De forma que na última avaliação, cai o conteúdo da disciplina inteira. Certo? Justifica também, né? Ela tem um peso maior. Então, a minha sugestão para vocês é o seguinte: agora, já nas primeiras avaliações de N1, na primeira avaliação de N1, já aproveita você tirar uma nota massa, tá bom? Porque é fácil tirar 10 nessa primeira prova, aí você já fica com uma folga. Para quando chegar em N2 com um peso maior, a coisa fica mais complicada. Vocês vão perceber que essa disciplina, ela não tem nenhum assunto difícil. Nada. Não tem nenhum assunto complicado. Nenhum. Tem nenhuma fórmula cabulosa. Não tem nenhum mecanismo fisiológico que você vai ter que pegar o Guyton lá e estudar e chorar para entender. Não tem nada disso. Certo? Não tem nenhum raciocínio complexo. Nada. Todos os assuntos são muito simples. Todos os assuntos, eles são, muitas vezes dá para deduzir o que precisa ser feito, do tão simples que eles são. A única dificuldade que eu vejo nessa disciplina é o acúmulo de informação. A quantidade de informação que a gente vai discutir. Essa, ao meu ver, é a única dificuldade dele. Tá bom? Por isso eu sugiro que vocês não deixem acumular. Vocês vão perceber que de uma aula para outra, a gente discute vários capítulos, às vezes, de texto, porque é tudo muito condensado, né? E aí quando você vai estudar, você pensa, puxa, mas isso é tudo de coisa. Então não deixa acumular, né? Tá bom? Essa é a sugestão muito sincera que eu dou para vocês agora logo no início. Aqui é a nossa bibliografia básica e a complementar. A bibliografia básica, ela obrigatoriamente ela tem que ter na nossa biblioteca, tá? Tanto na física quanto na virtual, para ser E1, né? Então, ó, para mim, a principal referência, a que eu mais usei para construir o conteúdo dos slides que vocês vão ver, foi o livro do professor José André Carvalho. Tá? Você tem esse livro aqui, ó, Anotações de membros inferiores, em busca da plena reabilitação. A biblioteca tem ele, tanto físico quanto na biblioteca virtual também. Outro livro interessante é o do André Pedrinelli, que é o Tratamento do Paciente Amputado. Perdão, Tratamento do Paciente com Amputação. E o livro Sullivan, aliás, da Sullivan, né? É Susan Sullivan. O livro da Sullivan, que é um livro que provavelmente vocês conhecem, devem ter visto na disciplina de avaliação, né? Um livro pequeno, fácil de carregar. Fininho assim, desse tamanho.
O livro da Sullivan tem um capítulo sobre amputações e próteses, tá bom? Apesar de ser muito resumidinho, e ele não consegue discutir o que a gente discute, porque aqui nós vamos discutir as soluções que a gente tem de próteses pelo SUS. Eu já adianto para vocês que o SUS é excelente nesse aspecto. Lá pelo SUS a gente tem todos os dispositivos que qualquer pessoa amputada vai precisar, para qualquer nível de amputação e para quase toda a demanda funcional. É ótimo. Certo? A gente consegue prescrever tudo por lá, tanto próteses quanto órgãos. E assim, existe uma infinidade, é incontável o número de peças e componentes. Se a gente for juntar todos os fabricantes, todas as marcas de componentes de prótese, não dá para a gente discutir em uma disciplina. Então, a gente vai se ater àqueles que a gente pode prescrever pelo SUS. E a realidade é que a esmagadora maioria das pessoas com amputação, elas vão receber prótese pelo SUS. Certo? Se você pensar que um joelho intermediário, um joelho de entrada dos melhorzinhos, custa algo em torno, só o joelho, custa algo em torno de 30 mil reais, um joelho. Já dá para ver que é uma coisa que não é acessível para qualquer pessoa. Né? E fica mais inacessível ainda se a gente pensar que daqui uns 2 anos, 3 anos vai ter que trocar. Então, é quase tudo pelo SUS. Por isso que a gente vai se ater aos componentes que o SUS prescreve. Por isso também que o livro da Susan Sullivan não consegue ficar assim muito dentro do que é a disciplina, porque obviamente não vai ter esses componentes lá. Pode ser até alguns tem lá, que são similares. Mas dá para estudar razoavelmente outras partes, exceto as partes de prova. Bom? Na bibliografia complementar são os meus favoritos. Então o primeiro aqui é o livro da Michelle Bussardi, que para mim é a melhor referência para você estudar próteses e órteses, a pessoa amputada. Tá bom? É um livro grandão, que discute as duas coisas. Certo? E eu vou subir ele lá na sala de aula para vocês. Eu não tenho a última edição dele em PDF, mas eu tenho a penúltima, que é muito bom. Né? Vou subir lá para vocês. Outro livro bacana é esse livro do Joan Edelstein, que é essa próteses e órteses do membro inferior. Conceitos clínicos de amputações. Muito bom. Também não tem no biblioteca. E por fim, esse aqui, ó, que é o Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen, esse tem na biblioteca. É um livro clássico, né, de quem estuda reabilitação. Os fisiatras usam muito mais ele do que a gente. Porque ele não é tão bom assim, para várias coisas para fisioterapia. Mas tem uma coisa básica lá que dá para aproveitar. Certo? Ele também tem um capítulo sobre próteses e um capítulo sobre órteses. Mas cai no mesmo problema do livro da Sullivan. É muito desconectado da realidade que a gente tem no Brasil. Beleza? Muito bem. E olha, de nível, aqui a gente está muito bem no Brasil. E Goiás, especificamente, está muito bem no que diz respeito à dispensação do SUS para esses dispositivos. Primeiro que o Brasil é um dos únicos países do mundo que a pessoa consegue isso por um sistema de saúde público. Dá para contar nos dedos de uma mão só os países que a gente vai encontrar isso. E outra, aqui em Goiás especificamente, a gente tem um acesso privilegiado às próteses e órteses pelo SUS especificamente. Tá? Porque apesar de ser um sistema nacional, né, a gestão do SUS é descentralizada. Então ela depende muito lá da ponta. Né? E então você vai encontrar estados que funcionam muito bem e estados em que é um desastre. Você vai encontrar cidades que funcionam muito bem e cidades que o negócio é um desastre. Então você vai ver pessoas dizendo, o SUS é uma porcaria, o SUS não presta, o SUS você morre se você precisar. Essas pessoas moram em municípios que não funcionam. Ao mesmo tempo você vai encontrar pessoas dizendo assim, minha mãe teve um câncer gravíssimo, tratou tudo pelo SUS e graças a Deus ela está bem hoje. Essa pessoa mora num município em que o SUS funciona bem. Aqui a gente tem um acesso muito bom ao SUS, especificamente no que diz respeito a próteses e órteses. Tá? Talvez seja um dos melhores lugares do Brasil para ter acesso a esses dispositivos pelo SUS. Talvez seja aqui em Goiás, especificamente em Goiânia. Alguma dúvida até aqui?
As referências mais importantes eu vou subir para vocês lá no sala de aula, tá? Vocês terem essa comodidade de pegar livro. Alguém aqui estuda por livro? Físico mesmo? Físico mesmo, de pegar e ficar folheando lá e tal, descarregar o 3 anos assim no braço. Alguém faz isso ainda? Não, né? Sejam sinceros. Eu também não. Minha biblioteca inteira está no Kindle. Nem lembro a última vez que eu comprei um livro físico. Esse é o nosso cronograma. Está lá no sala de aula para vocês também. Certo? Então aqui está previsto tudo o que vai acontecer. Certo? Eu tenho por hábito seguir à risca esse negócio aqui. Eventualmente, pode acontecer ao longo do semestre, imprevistos. Certo? E a gente tem que se adaptar a eles. Eu espero que não aconteça com muita frequência. Então, geralmente não acontece não. Esse semestre não há previsão de imprevistos. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Então hoje, né, a gente começa a disciplina e a gente vai discutir aquelas coisas aí. A gente já está discutindo aqui lá. Observe que as nossas avaliações elas já estão previstas aqui. No dia 1º de setembro a gente vai ter a nossa primeira avaliação de N1. Beleza? 1º de setembro. Depois, no dia 29 do mesmo mês, a próxima avaliação de N1. E reparem que a disciplina ela fica distribuída mais ou menos assim, ó. 3 encontros, uma avaliação. 3 encontros, uma avaliação. Tá vendo? Segue esse padrão aí. E aqui estão todos os assuntos, eu não vou falar um por um, vocês vão poder entrar lá, né, e ler, e ter esse documento, e acompanhar o semestre, e me cobrar, caso esteja diferente do que está aqui. Mas eu quero chamar a atenção aqui, ó, para a primeira avaliação de N2. Até coloquei um lembrete ali, que é para eu não esquecer. Dia 27 de outubro é um dia antes do dia em que comemoramos o Dia do Funcionário Público. Dia 28 de outubro. E dia 28 de outubro cai uma terça. Então é muito provável que o governador decrete ponto facultativo. Certo? Muito provável. É comum também o governador mudar dentro da mesma semana a data do feriado. Ao invés de comemorar na segunda-feira 28, na terça-feira 28, pode ser que ele passe para sexta. Para que a gente já emende com sexta-feira no final de semana. Ou pode ser que ele antecipe para segunda. Para que emende com o final de semana também. Todo ano acontece um negócio assim. Raramente a gente para no dia 28. Ou só no dia 28, né? Quando ele cai numa terça ou numa quinta-feira. Então pode ser que aconteça isso esse semestre. Tá? A gente vai ficar atento. E caso aconteça, caso o feriado venha para segunda-feira ou em ponto facultativo de segunda, caso o feriado de terça, aí a gente se adapta uma forma de fazer essa avaliação de níveis. Combinado? Vocês entenderam direitinho? Outra coisa aqui é que aqui, ó, na semana do dia 1º de dezembro, dia 1º de dezembro é uma segunda-feira, a gente vai ter a 6ª jornada científica do curso de fisioterapia, que era aquela mesma semana onde acontecem as apresentações de TCC. Então nessa semana não tem aula. Apesar de que na segunda e na terça não vai ter atividade nenhuma, mas não pode ter aula. Se eu soubesse também, eu não ia concordar. Mas é isso. Então essa segunda aqui a gente não tem aula, tá bom? Apesar de que conta como dia letivo, e aí depois a gente vai ter mais um encontro na outra semana, no dia 8 de dezembro, que é o dia que a gente faz a devolutiva, encerramento da disciplina, entrega as últimas provas, tá? Fecha tudo, faz a última chamada. Sim, a última chamada é no dia 8 de dezembro. Tristeza. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Uma pergunta. Pois não? Alguma pergunta? Eu fiz isso na aula de cinema semestre passado. Último dia eu nem vi. É isso. A respeito de faltas agora. Vocês viram que eu faço chamada no começo da aula, né? Eu não faço 1 hora em ponto não, porque seria meio esquisito, mas 1h05 eu faço chamada. E depois eu faço de novo no finalzinho da aula também.
Não estou no finalzinho para não atrapalhar o próximo professor, né? Uma vez que agora a gente não tem mais aquele intervalo entre as aulas. Cuidado, tá? Com as suas faltas. Verifique sempre lá no sistema. Dá uma olhada sempre lá. Porque quando eu salvo aqui, já aparece lá para você. Essa disciplina, como ela tem uma carga horária muito curtinha, se você tiver 8 faltas, você já reprovou. 4 dias. Certo? 8 já extrapola os 25%. Você pode faltar sem risco de reprovar por falta. Todo semestre acontece isso, gente. Quase todo semestre. Na hora que eu vou fechar a disciplina, eu vejo lá a gente reprovou por falta, ainda que tenha média, eu vou passar. O que ainda é pior, né? O que ainda me deixa mais chateado. A pessoa tem média para passar e reprovar porque estava com 9 faltas. 8 faltas já reprova. Se eu não me engano, a conta daria 7,25 faltas. Então 8 faltas já reprova. Então fiquem atentos, tá? Fiquem atentos a esse negócio. Acompanhem sempre lá. Cuidado com aquele dia que você chega atrasado, você vai ficar com uma falta. Que eu vou fazer no final, você vai responder. Cuidado com isso. Vai acompanhando sempre lá. Alguma pergunta? Algum comentário? Então vamos começar a falar especificamente sobre os conceitos iniciais. Antes de mais nada, uma coisa importante que a gente precisa já entender é que a prescrição e o manejo, tanto do dispositivo quanto da pessoa que vai receber o dispositivo, né, o paciente, tem um aspecto interdisciplinar, essencialmente interdisciplinar. Tá bom? Então eu coloquei esse quadrinho aqui mais ou menos para representar a interdisciplinaridade. Ele não representa muito bem não, porque não é exatamente assim que funciona, cada um no seu quadrado desse jeito, cada um no seu redondo, aliás, desse jeito aqui, mas esse desenho ele expressa algumas coisas importantes sobre a interdisciplinaridade. Eu vou falar especificamente sobre próteses e órgãos. Então, na abordagem interdisciplinar moderna, o paciente é o centro das atenções, né? E em volta dele a gente tem os profissionais que potencialmente estão envolvidos na assistência dessa pessoa. Especificamente sobre próteses e órteses, aqueles ali são, quer dizer, quase todos eles são profissionais que vão estar envolvidos nisso, tanto no manejo da pessoa amputada quanto na prescrição de próteses. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que observem que os círculos, eles representam, é como se fosse a área de atuação específica de cada profissão. Tá bom? Então, dentro do círculo aqui da fisioterapia, eu coloquei em cima porque é mais importante. Dentro do círculo da fisioterapia contém aqueles procedimentos que são específicos da fisioterapia. Contudo, observe que existe uma área de intersecção, né, entre os círculos. E essa área de intersecção, ela mostra para a gente procedimentos que tanto um profissional faz quanto o outro profissional faz. E a prescrição de próteses e de órteses é um bom exemplo disso. E o manejo da pessoa amputada também é um bom exemplo disso. Assim, aqui nesse quadro, o fisioterapeuta está interpondo a sua conduta com o terapeuta ocupacional e com o enfermagem. Mas não é só com esses dois. É porque se eu fosse colocar todas as intersecções, ia virar uma bagunça que não entender nada aqui. Tá? Mas entendam que há intersecções com o médico, há intersecções com o técnico da oficina ortopédica, com a assistência social não, nem com o nutricionista também não. A não ser que você se aventure a prescrever alguns suplementos alimentares. Que até pode. Você até pode fazer isso se tiver conhecimento para. Certo? Algumas vitaminas, a gente até prescreve o paciente em algumas situações. Então sim, então tem intersecção também com o nutricionista. Beleza? Só com a assistência social que eu não consigo pensar no exemplo agora. Mas então, no Brasil e pelo SUS, 3 profissionais prescrevem prótese. E eu já vou adiantar aqui, já vou dar um spoiler do que eu ia discutir nos próximos slides. Mas no Brasil, os nossos colegas, irmãos de conselho, os terapeutas ocupacionais e os médicos. Todo médico? Não. Só o ortopedista
e o fisiatra. Depois eu vou mostrar para vocês lá na tabela do SUS, a gente vai acessar ela aqui em algum momento, em alguma aula, para vocês aprenderem como é que você identifica o que tem no SUS. E aí lá também diz quais profissionais podem prescrever. São aqueles 3 ali. Os terapeutas ocupacionais, eles têm uma atuação muito próxima da nossa. Inclusive o conselho é o mesmo, né? Nosso conselho é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E os regionais a mesma coisa. Então não é uma atribuição só de fisioterapeutas. Agora, tem uma coisa interessante de como que é a evolução no Brasil, a evolução da norma, da regra, que nos posiciona ali nesse contexto das próteses e das órteses. Né? Um papel que é muito comum e que gera muita dúvida ainda dos colegas é: o fisioterapeuta pode prescrever esse negócio? O fisioterapeuta pode prescrever próteses, órteses, muletas, palmilhas, calçados especiais, enfim. Vou dar um exemplo de como é que é fora do Brasil. Nos Estados Unidos, a instituição que define as regras da profissão lá é a APTA, que é a Associação Americana de Fisioterapia, a APTA. Lá nos Estados Unidos, quem define as regras é a APTA, certo? A APTA, ela tem um guia que ela reedita periodicamente, que é esse guia que eu coloquei aqui como aqui, ó, o Guia para a Prática Fisioterapêutica. É aquele guia que resume as normas da fisioterapia lá para os americanos. Bom, esse aqui que eu coloquei é um bem antigo, é a versão que eu tenho dele impresso. Hoje ele nem é impresso mais, mas eu tenho uma versão impressa dessa edição. Lá fala o seguinte, ó: o fisioterapeuta usa sua avaliação para julgar a necessidade do paciente em usar dispositivos, sejam ortóticos ou protéticos, né, antes não utilizados pelos mesmos, e reavaliar a efetividade dos já em uso. Observe que não menciona prescrição. Observe que a APTA, ela diz, ó, o fisioterapeuta usa sua avaliação para julgar a necessidade. Então o fisioterapeuta até sabe se a pessoa precisa ou não. E se a pessoa estiver usando, ele sabe se está bom ou se não está. Mas não menciona prescrição. Não menciona. Tem um outro autor americano também que diz isso aqui, ó: médicos, quase sempre ortopedistas ou especialistas em reabilitação, que são os fisiatras, né, são responsáveis por autorizar a prescrição ortótica ou protética. Então, aparentemente, nos Estados Unidos, quem prescreve é o médico. O fisioterapeuta vai treinar e ver se está bom ou se não está bom. O que não faz muito sentido, porque se você sabe avaliar se o treino está certo ou se não está, não faz sentido você não poder prescrever, né? No Brasil, quem é que define as regras da nossa profissão? CREFIT. Muito bem, o CREFIT só fiscaliza se está sendo cumprida a regra. O CREFIT não define regra, não. Quem define regra é o COFIT, o Conselho Federal. Tá? Para toda profissão regulamentada no Brasil é assim. O federal define as regras. A gente precisa saber o que o federal fala aqui no Brasil, né? A primeira vez que apareceu isso nas normas da fisioterapia foi em 1978, é isso? 1978. Na resolução número 8 de 1978, lá no artigo 3º, essa resolução dizia o seguinte: constituem atos privativos do fisioterapeuta. Lá no inciso 2º desse artigo, dizia que é ato privativo do fisioterapeuta a adaptação ao uso de órtese ou prótese. Tem umas reticências aqui, porque antes tinha mais coisa, e tem uma reticência que depois tem mais coisa, entre vírgulas, sabe? Mas era isso. É a primeira vez que o COFIT se manifestou a respeito disso. 78. Dizendo que nós fazíamos a adaptação ao uso de órtese, mas não mencionou, e prótese também, mas não mencionou prescrição. Olha o salto temporal. De 1978, agora a gente pula para 2010. Em 2010, o Ministério da Saúde publicou essa portaria, a portaria 661, de 2 de dezembro de 2010. O que o Ministério da Saúde fez nessa portaria foi incluir o fisioterapeuta
na lista de profissionais que poderiam prescrever próteses e órteses pelo SUS. Então isso já foi um grande salto normativo para a gente, né? Nas regras da profissão. E nem foi o conflito que definiu isso, foi o Ministério da Saúde. Então, desde 2010, o fisioterapeuta pode prescrever próteses e órteses pelo SUS. Okay? E em qualquer outro âmbito também, seja particular, enfim. Mas pelo SUS é especialmente importante. Né? Essa portaria, ela incluiu o CBO da fisioterapia na lista de órteses, próteses e materiais especiais não relacionados à arte cirúrgica. É o nome da lista, a lista de OPM. Certo? Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao arte cirúrgico. CBO significa Código Brasileiro de Ocupações. Então, cada profissão tem um código, né? A fisioterapia tem um código. Esse código foi adicionado lá. Se você entrar hoje, você vai encontrar lá o CBO do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do médico ortopedista e do médico fisiatra. Dúvidas? Ó, vai montando a linha do tempo, hein? Em 78 mencionou, mas não falou de prescrição. X anos depois, faça suas contas aí, sei lá, 32 anos depois, 32 anos depois, 42. o Ministério da Saúde publicou isso aí. Nós passamos então a prescrever. No ano seguinte, o COFITO, aproveitando a oportunidade, publicou a resolução 396 de 2011, que é a resolução que disciplina, não que cria, mas que disciplina a especialidade de fisioterapia neurofuncional. Certo? A neuro é uma especialidade da fisioterapia reconhecida pelo Conselho Federal. E aí, quando ele publicou uma resolução que organiza o que é o especialista fisioterapeuta em neurofuncional, o que ele tem que saber, o que ele tem que saber fazer, onde ele pode trabalhar, isso significa disciplinar. Certo? Nessa resolução, o COFITO menciona que o fisioterapeuta dessa especialidade aí, ele é competente para prescrever órteses e prescrever próteses. Foi a primeira vez que o COFITO mencionou isso. Aí depois isso veio também na resolução da ortopedia, veio na resolução da reumatologia, veio na resolução, a última que eu vou mostrar, que é a última atualização desse assunto, que é de 2021. A resolução 548 de 2021 foi a última atualização a respeito desse tema. E essa foi uma resolução bem específica também. Porque olha o que essa resolução diz. Ó. Dispõe sobre a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no âmbito das oficinas ortopédicas. Sabe por quê, gente? Porque a oficina ortopédica é um serviço muito específico. Não é uma clínica, não é um consultório, mas é um espaço comercial que o fisioterapeuta atua. Sempre atuou. Que é um lugar onde constrói as órteses ou onde monta as próteses. É onde a pessoa vai para comprar esse dispositivo. Ou para tomar as medidas, né, se for pelo SUS, no caso, o paciente não vai comprar. Quer dizer, já pagou adiantado, vocês sabem disso, né? O SUS não é de graça não. A gente pagou adiantado. Nossos avós, nossos pais pagaram adiantado para a gente. E a gente está pagando adiantado para quem vem pela frente. Nas oficinas ortopédicas existia um vácuo normativo, né? Ninguém sabia muito bem qual era o papel do fisioterapeuta lá. Não tinha norma a respeito disso, era um negócio meio que jogado. Aí o COFITO resolveu botar ordem nisso em 2021. Então, para a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional nas oficinas ortopédicas. Para quê? Para responsabilidade técnica, e essa aqui é a grande inovação, para responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica é um negócio que a gente assume só por serviços de fisioterapia. Existe até uma regra específica. Se você é o responsável técnico, você pode ganhar um pouco mais do seu salário por ser responsável técnico por aquele serviço. Só que fisioterapeutas só podem ser responsáveis técnicos por serviços de fisioterapia, aonde trabalham, obviamente, fisioterapeutas. A inovação aqui, ó, de responsabilidade técnica em oficina ortopédica, ela é interessante porque na oficina ortopédica não trabalha só fisioterapeuta. Também tem os técnicos da oficina, que não é nível superior, é nível médio, mas é outra profissão. Também trabalham terapeutas ocupacionais, médicos. Nós podemos ser responsáveis técnicos pela oficina. Bom, essa é a grande inovação. Além disso, ó, a gente pode gerenciar a oficina, prescrição, manutenção,
tomada de medidas, confecção, adaptação de órteses e próteses e de meios auxiliares de locomoção, palmilhas, calçados ortopédicos, tecnologia assistiva, entre outros. Além de poder ainda fazer as provas, né, que você está servindo, e as adaptações necessárias. Tem mais algumas coisas aí. Então, basicamente, o que o Confito fez foi dizer que nós podemos ser responsáveis técnicos, mas a gente também agora, com essa norma, o Confito reconhece que o fisioterapeuta pode fazer todo o papel que o técnico da oficina ortopédica faz. Porque, normalmente, quem faz isso de tomar medida, confeccionar o dispositivo, fazer as adaptações, fazer as modificações necessárias, é um técnico da oficina ortopédica. Mas com essa resolução, o fisioterapeuta passa a ser competente, por norma, a fazer essas coisas também. Um negócio muito interessante. E muito provavelmente, no futuro, a gente vai ter mais uma especialidade da fisioterapia em volta disso aqui. Porque já há sociedades se organizando, sociedade brasileira desse assunto, né, do fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta protesista ortesista. Então, muito provavelmente, no futuro, a gente vai ter isso reconhecido como mais uma especialidade da fisioterapia. Alguma dúvida? Já tinha ouvido falar disso? Não. Já? Então, acredita em mim, até hoje, quando eu vou, sei lá, falar, dar palestra em algum lugar aí, no hospital, por exemplo, os colegas ainda falam, mas a gente pode prescrever? Achei que era só o médico. A gente pode. Desde 2010 a gente pode. E agora já tem muita norma falando a respeito disso. Não existe dúvida nenhuma, do ponto de vista jurídico, né? Não existe dúvida de que a gente pode prescrever. Bom, então lembre-se disso. Nós prescrevemos próteses e órteses. Nós fisioterapeutas. Tá? Os colegas dela também. Depois, eu vou subir lá na sala de aula essas referências que eu mencionei aqui. Por exemplo, ó, a resolução 548, eu vou subir para a sala de aula o texto dela completo aqui, ó. Esse aqui é o texto completo dela. Tá bom? Para que vocês leiam. E assim, a minha esperança é que vocês vão se familiarizando com essa tecnologia que se usa para escrever regras, para escrever normas. Tá? É uma tecnologia que a gente não está acostumado a ter contato com ela, o advogado tem muito mais destreza com isso. Mas não tem nada complicado escrito aqui, tá? Leiam, é interessante. Não é só interessante, é importante a gente saber as regras da profissão. Eu percebo que a gente termina muito, a gente entra pro jogo sem saber a regra. Quando a gente forma, a gente entra pro jogo do mercado de trabalho na fisioterapia sem conhecer muito bem as regras. Eu costumo comparar, é o mesmo que você ir resolver jogar futebol, e aí você não sabe que você não pode pôr a mão na bola, a não ser que você seja o goleiro. E mesmo assim é dentro de um quadradão que fica na frente do gol, assim. Fora daquele quadradão lá, não pode pôr a mão na bola. Que você não pode chutar para fora das linhas quadradas maiores. Coisa básica, assim. Sabe? É o mesmo que querer jogar futebol sem saber a regra. E como é que você aprende a regra? Só ler. Só ler a regra. E onde você encontra essa regra? No site do Confito. No site do Grefito 19 você encontra também. O Grefito 19 é a região de Goiás, né? Do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Goiás, é o Grefito 19. Lá na página do Grefito 19, se você. Depois eu mostro aqui para vocês, mas tem um lugar assim lá que você vai abrir e tem assim, legislação. Aí você encontra todas as resoluções e acordos lá do Confito. Basta você buscar por palavra-chave. Por exemplo, se você quiser saber assim, ó, o fisioterapeuta pode prescrever medicação? Se você tem dúvida, entra lá. Coloca lá a palavra-chave, coloca medicamento. E aí dá um enter, vai aparecer um monte de documentos, você procura lá. Se tem uma resolução ou um acordo que autoriza o fisioterapeuta a prescrever medicação. Vocês acham que pode? Sim. Qual medicação que pode? Anti-inflamatório.
O professor Júlia disse que qualquer medicação pode. Qualquer não. Muito bem, Júlia. Ela está mais atualizada que a maioria. Essa regra de fitoterápicos e medicamentos como de prescrição, tipo de pirona, por exemplo, essa regra é de 2017. 2017. A nova regra, que é de 2024, setembro de 24, não há mais restrição. Você pode prescrever qualquer medicamento. Quando eu falo você, eu estou considerando vocês como colegas. Falta um pedacinho ainda para vocês pegar seu registro, mas a gente vai conversar com colegas. Então, você pode prescrever qualquer medicação, desde que você saiba o que está fazendo. Né? Não significa que o fato de você poder, você vai sair prescrevendo um quimioterápico aí para qualquer situação, né? Não faz sentido isso, nem médico faz assim. A gente prescreve dentro do que é a nossa expertise, a nossa especialidade. Tá bom? Depois, se vocês querem conversar mais a respeito, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o negócio da medicação. Então, vamos começar a falar sobre os amputados. Cara, assim, tem que ir embora, né? A gente vai até 12h40, é isso? Isso. Então, beleza. Vamos começar falando aqui sobre as amputações. Vamos começar com uma coisa muito interessante, que é a epidemiologia, né? Quem é a pessoa que sofre amputação, hein? Será que existe um perfil assim básico de quem sofre amputação? Sim, motoqueiro. Primeiro, você já sabe? Motoqueiro. Motoqueiros, motociclistas. É um grande cliente, né, dos serviços de urgência e também da Diabéticos. Diabéticos? Eu acho que já pode ir embora então, né? É isso mesmo, diabético primeiro. Já pode ir embora, vamos mais cedo. Ó, olha esses. Aí, Luiz, cuidado. Olha esses dados aqui, ó. Esses dados eles vieram Ficar do andando de moto aí. HC, da USP, todas as clínicas da USP. Lá é um serviço de emergência. Então, pensa, os motoqueiros de São Paulo, que se ferra lá no trânsito, vai tudo para lá. Então, isso explica o que a gente vai encontrar aqui. Ó. Igual o Gol. Igual o quê? Igual o Gol. Igual o Hugo e o Gol. Exatamente. Se a gente for pegar dados do Hugo e do Gol, vai ser muito diferente dos outros autores e dos dados que eu vou mostrar para vocês aqui. É tipo esse, ó, diferente igual esse aqui. Olha só. Lá no HC São Paulo, 77,44% das pessoas que sofreram amputação eram homens. Só uma porcentagem bem menor do que mulheres. Isso já fala para a gente uma coisa importante. A gente vai chegar lá. Quando a gente observa a distribuição pela causa da amputação, pela etiologia da amputação, aparece uma coisa assim, uma aberração ainda maior. O trauma corresponde a quase 70% das causas de amputação. E o que é estranho, muito estranho nos dados de lá, é que a amputação por causa vascular, ela vem em último lugar. Em nenhuma outra referência vocês vão encontrar isso. Nenhuma outra. Geralmente, o trauma e a amputação por causa vascular, eles ficam lá disputando o primeiro lugar. Depende do autor que você consultar, depende de onde vieram os dados, eles vão estar lá. Às vezes o trauma vem primeiro, às vezes o vascular vem primeiro. Mas é sempre o primeiro e segundo lugar. Trauma e doença vascular. E aqui no HC da USP vem por último lá. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de ser um serviço de emergência. Tá bom? Quem amputa por complicação vascular não vai na emergência. A pessoa já está internada lá, ou ela já está tratando aquilo há anos. E a equipe que acompanha aquela pessoa já está planejando a amputação, ou já está a qualquer momento esperando que vai precisar amputar. Então ela não vai para a emergência. Ela vai para outra característica do serviço. Certo? É por isso que está bem no último aqui. Ó. Outra coisa interessante, olha a distribuição por idade. Olha como é que fica. Aqui, né, nos dados que eles publicaram, eles colocaram intervalos de 10 em 10 anos. Né? Mas repare o seguinte, ó, quando a gente chega ali entre os 11 e os 20, e os 20 e os 30 anos, a gente tem as maiores porcentagens, mais ou menos que empata, né? O seguro de vida não caro. Exatamente, esse é um dos pontos. Por isso que o seguro de vida é mais caro para quem é jovem. Mas, se a gente incluir esse outro grupo aqui, ó, como pessoas muito jovens, muito produtivas ainda, na vida, se a gente somar esses três aqui, ó, é quase todo mundo.
que sofrem amputação lá por causa da USP, né? Uma porcentagem pequena de pessoas ali com menos de 10 anos e uma porcentagem cada vez menor de pessoas acima dos 40 ou acima dos 50 anos. Então, observe, isso diz pra gente uma coisa muito interessante. A principal, ou uma das principais causas de amputação, que é o trauma, é um problema de pessoas jovens. É um problema que acomete pessoas jovens. Vamos ver aqui um dado muito mais, um dado muito menos enviesado pelo fato de não ser um serviço de emergência. Vamos ver um hospital normal, quer dizer, que não é de emergência, que atende pessoas amputadas, que é o CREA. Que é o CREA. Eu lembro que fiz esse levantamento aqui, eu fiz parte do meu doutorado. Sabe, eu identifiquei lá num período específico de tempo, quase 1.000 prontuários, 936 prontuários. E aí eu revisei um por um e chegou nesses dados que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que interessante. Lá, no CREA, a distribuição por idade fica assim, ó. Idosos, pouco menos da metade, essa fatia amarela. Para esses dados aqui, eu dividi assim, jovens, eu dividi em jovens e meia idade, tá? Meia idade sendo entre 40 e 59 anos, e idosos acima de 60. Até 39 anos, jovens. Mas é comum não ter essa subdivisão aqui. É comum considerar jovem até os 59 e idoso a partir de 60. Beleza? Se a gente pensar dessa forma mais simplificada, quase que empata jovens e idosos. Quase empata. Né? O número de pessoas que sofreram amputação e que foram atendidas no CREA, no período de 5 anos de atendimento, quase 1.000 pessoas. Outro dado interessante, ó, a distribuição por sexo. Olha aquela pizza ali. Quase 75% das pessoas que sofrem amputação são do sexo masculino. Isso aqui concorda com o HC. E observe, o CREA não é um serviço de emergência. O CREA recebe os amputados do estado inteiro, de Goiás todo. Aqui, então, a gente amputa, homens, né, amputam com muito mais frequência, incomparavelmente mais do que mulheres. Ainda que a gente separe por faixa etária. Porque é comum que os autores digam o seguinte, ó, entre pessoas jovens, homens amputam muito mais. Agora, entre idosos, que a causa mais comum não é mais o trauma, tende a equilibrar entre homens e mulheres. Mas olha aqui como é que é para nós, aqui em Goiás. Até mesmo na faixa mais idosa da população, homens amputam mais do que o dobro. Mais do que o dobro que as mulheres. Ainda, um outro dado interessante, ó. A gente sabe que o trauma, como causa de amputação, a gente vai ter muito mais homem mesmo, né? Muito mais. Incomparável. Olha a diferença. Mulheres que amputam por trauma versus homens que amputam por trauma. Outros autores vão dizer que na causa vascular tende a um equilíbrio. Por quê? Geralmente quem amputa por complicação vascular já é uma pessoa de mais idade, já tem aquela doença já há muitos anos, doença sistêmica, já de longa data, e uma das evoluções malignas dessa doença é a amputação. E são doenças também que não têm preferência por sexo. Começa tudo muito alto. Mas olha como é que é para nós aqui em Goiás. A causa vascular, mesmo a causa vascular, é o dobro mais ou menos. Vamos sofrendo amputação, né? Se vocês conseguiriam dar um porquê disso, por que homens amputam tão mais assim? Primeiro. Falta de Por que homens vivem menos? Talvez o homem seja mais negligente com a própria saúde. Culturalmente, né, se a gente fazendo assim uma análise mais superficial, parece que o homem não tem o mesmo cuidado com a saúde que a mulher. Principalmente os idosos.
esquecer disso. Agora, tem uma coisa que não há dúvida a respeito. Homens se envolvem muito mais frequentemente em atividades de alto risco para trauma grave. Tanto no trabalho quanto nas atividades de lazer. Nas atividades de lazer entra um pouco naquela coisa que a gente está falando agora sobre a negligência, né? Costuma pensar menos. Uns motoqueiros aí, né, professor? Uns caras que gostam de velocidade aí, né? Pois é. Mas assim, é difícil você ver alguém trabalhando no transporte com moto, seja para transporte urbano, ou para entrega, ou para carga, trabalhando com moto, que seja mulher. Raríssimo. Raríssimo. Até com carro. Dificilmente você vai encontrar uma mulher Até trabalhando com com máquina carro, agrícola no campo. Aquelas máquinas pesadas que aqui em Goiás são uma causa frequente de amputação do trauma. O acidente com máquina agrícola. Dificilmente você vai encontrar uma mulher operando máquina agrícola. Então, assim, homens se envolvem com muito mais frequência em situações de alto risco para traumas graves. Isso é um fato, isso já é pacificado entre quem estuda esse assunto aqui. Tá? Isso explica, em parte, por que homens amputam mais esse caso. Tá bom, Mas e a parte do idoso? Porque normalmente o idoso já está aposentado, onde ele entraria. Se aquela hipótese da negligência for verdadeira, pode explicar isso aqui. Ó. Seria mais avascular. Talvez a pessoa tome menos cuidado com o diabetes, né, com a glicemia, tome menos cuidado com a dieta, enfim. Talvez, tudo talvez. Para nós aqui, ó, tem uma distribuição interessante a respeito da causa da amputação, que é mais parecido com os outros autores todos. Observe aqui, ó, que as causas mais frequentes são o trauma e a amputação vascular. São essas duas fatias maiores da pizza. Então, lá no CREA, que recebe todo mundo, não é um serviço de emergência, é igual o que a literatura diz. Trauma e doença vascular estão ali disputando o primeiro lugar, entre as causas mais comuns. Se a gente juntar os dois, é quase que só isso que a gente vê. Amputações, ou por trauma ou por doença vascular, né? Porque as outras causas, tipo amputação por câncer, a pessoa que nasce já sem um membro ou com uma deformidade muito grave, que acaba levando a amputação, que é o que a gente chama de amputação congênita. A infecciosa, são fatias muito menores aqui, né? Muito menores. Até a infecciosa, que é um pouquinho mais frequente, aqui existe um fator de confusão. Como eu estava avaliando o prontuário, pode ser que a pessoa já tivesse uma outra doença que predispõe à infecção e ela acabou amputando por uma infecção grave, por uma osteomielite, por exemplo, mas que provavelmente era uma outra doença de base que predispunha ela aqui. Mas acaba entrando no grupo da infecção. Diabetes é um bom exemplo disso. E tem também aquela parte que a gente não consegue encontrar o porquê no prontuário. No TCC de vocês, se vocês forem aventureiros o suficiente, corajosos, para fazer pesquisa com prontuário, vocês vão ver que é comum você não encontrar lá umas coisas básicas, tipo a idade da pessoa. Acontece nas melhores famílias. Muito bem. Apesar de serem menos frequentes, a gente vai estudar todas as causas, tá bom? Vamos começar pelo trauma, né? Vamos começar pelo trauma, que é o mais comum. Começar pelo trauma. Tô me sentindo como se eu estivesse na autoescola. Bom, a causa traumática é óbvio, né? O membro, ele sofre um trauma de alta energia, Acidente de moto. que pode ser de várias naturezas do trauma. Pode ser um trauma contundente, pode ser um trauma cortante, pode ser um trauma perfurante, que depois leva a amputação por complicações do próprio trauma. Pode ser por um trauma contundente grave, que leva a esmagamento, essas coisas. Ok? O trauma, ele pode, pelo próprio mecanismo do trauma, ele já pode separar o segmento do corpo. Ou pode acontecer uma situação tipo essas duas que vocês estão vendo aqui no quadro,
em que houve um trauma grave, mas que não separou o segmento do corpo automaticamente, né, pelo mecanismo do trauma, só que leva a uma destruição tecidual tão extensa e grave que não há possibilidade de reconstrução cirúrgica. E aí, apesar de não ter separado na hora do trauma, acaba tendo que amputar. Ok? Em traumas cortantes, como esse exemplo que vocês estão vendo aqui, um trauma claramente cortante, como é que a gente sabe que é cortante? Porque as bordas do ferimento são bem delimitadas. Observem como a borda é certinha. Né? Passou o sangue. Os traumas cortantes, nos traumas cortantes, existe uma chance um pouco maior de reconstrução. Porque se corta direitinho, dá para primeiro ligar os vasos, porque os vasos é o mais urgente, né? Tem que ligar os vasos primeiro, para perfundir a parte distal. Se der certo, se perfundir a parte distal, passa para a próxima etapa. Tentar fazer a neurorrafia, né? Juntar os nervos ali. Depois os ossos, a musculatura, a pele, né? E vai fechando, aos pouquinhos. Mas o urgente é a parte vascular. A chance é maior. Você sabia que aqui em Goiânia, a gente tem uma das melhores equipes do Brasil de reimplante de membro superior? Sim. É ali no Hospital dos Acidentados, 68%. É ali. O Dr. Mário Quai, um ortopedista especialista, conhecido no mundo inteiro de reimplante de mão, especificamente. Ele é o cara, cirurgião de mão. Traumas mais complexos, tipo esse esmagamento aqui, ó, aí não dá para reconstruir. Certo? E aí evolui com mutação. Esse caso especificamente, eu quero que vocês se lembrem dele, porque mais umas aulas na frente, eu vou retomar esse caso aqui para vocês verem a evolução desse paciente. Tá bom? Esse caso aqui foi um caso de acidente de moto. Né? Como vocês já levantaram aí, o motociclista ele é um seríssimo candidato a sofrer mutação. A medo de moto. O bermoto? Tá na mesma. Eu tenho uma história muito triste a respeito desse negócio de bermoto. Na época não era bermoto, era mototáxi. Eu dava aula na PUC. Não era PUC ainda. Dava aula na PUC. De próteses ósseas. E aí, durante a aula, a gente ficou sabendo como falei da PUC e sofreu um acidente. Indo para a faculdade. Passou o Ela estava tendo aula comigo, inclusive. E ela sofreu uma mutação grave na hora do trauma, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no hospital. Isso foi em 2005. Primeiro semestre de 2005. Ó, essa pessoa aqui bateu de moto no lateral do carro, né? Pegou o carro de lado assim. Pezinho. E o pé esmagou completamente. Observe que ele teve uma lesão importante aqui em cima, e a maior parte da massa muscular do gastrocnêmio, como ela perdeu a inserção ali, ela saiu por aqui. Né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é a massa muscular do gastrocnêmio. Parte da massa muscular do gastrocnêmio. Nesse caso aí, É muito bom isso aí, depois eu vou mostrar pra vocês. nesse caso aí, amputa a perna inteira ou só o pé? No caso de trauma, dá para preservar bastante. Então aqui nesse caso, ele amputou no melhor nível, que eu, na minha opinião, no melhor nível que é o transtibial médio. Dá para amputar mais distal? Dá. Dá para fazer mais distal. Só que a equipe que amputou era uma equipe experiente, sabia o que estava fazendo e sabia que se subisse um pouquinho, ficaria muito melhor do que amputar lá perto dos malévolos. A gente vai estudar o porquê disso quando a gente estiver vendo sobre os níveis. Professor, é verdade que geralmente amputado por algum trauma, alguma coisa assim, tem que fazer 2 cirurgias? Uma que é para salvar, assim, tentar salvar o membro, aí não conseguiu fazer a amputação, e outra quando vai colocar alguma prótese por conta. Não sei. É porque eu escutei falar que geralmente fazem 2. Mais ou menos. Pode ser 2. Quando tenta salvar o membro. Sabe? Então é comum, às vezes, em situações de trauma, tentar salvar, tentar revascularizar o membro. Porque é o que eu falei, né? Tenta juntar as artérias para ver se o sangue continua descendo lá para o distal, refundindo o segmento distal.
faz isso e espera uns dias para ver se pega, para ver se está certo. E essa é a cirurgia de salvamento, que fala, né? Cirurgia para tentar salvar. Se não der certo, aí amputa, essa é a segunda cirurgia, amputação. Agora, uma vez amputado, não precisa operar de novo para colocar prótese, exceto em situações especiais, que a gente vai discutir algumas, quando precisa fazer a revisão da amputação por algum motivo, mas isso não é comum. Mas a gente vai estudar esses motivos também. Mas geralmente, se tenta salvar, aí pode ser duas. Cirurgia para tentar salvar e depois a cirurgia para amputar se não der certo, salvamento. No caso de mão, eles fazem até os testes, né, professor? Porque mão é muito complexa, a cirurgia, eles tentam salvar, depois fazem até o testezinho da agulha no dedo para ver se vai sair sangue, para ver se a vascularização voltou, se não levou, aí é amputação. Exatamente. Acho que esse é o papo. Talvez o mais complexo de todos seja a mão. Tanto pela anatomia quanto pela função, né? A função da mão é extremamente complexa e fina. E por melhor que seja a prótese que a pessoa vai receber depois de membro superior, nunca vai chegar nem perto da função da mão. Eu estava vendo uns documentários sobre isso, até a linha de sutura para costurar a mão externa mais fina do que, sei lá, um fio de cabelo. É microcirurgia, né? O cirurgião faz cirurgia com microscópio. Microscópiozão lá em cima do campo cirúrgico. E ele fica olhando, ou ele olha numa tela, ou ele põe lá no microscópio mesmo, para fazer a cirurgia. Imagine a espessura, né? As estruturas que ele precisa suturar, tão pequeno, um fio de sutura tem que ter microscópio. É muito mais fino que um fio de cabelo. Túnel do carpo, então. Oi? Túnel do carpo, então. Passa muito. Tem muita vascularização, ele deve ficar horas lá. Só aqui. Fica horas, com certeza. Fica horas. Nossa, são cirurgias complexas de muitas horas. Né? Tudo dizer em relação ao trauma? Agora a amputação por neoplasia. A amputação por neoplasia, pessoal, ela só é indicada naquela situação de neoplasia maligna, agressiva, certo? No qual a excisão do tumor tem que comprometer muito tecido nobre. Quando o cirurgião vai fazer a retirada do tumor, tumores malignos, né? Imagina que o tumor assim, aí ele precisa retirar também uma margem de segurança de tecido saudável em volta do tumor. Porque não dá para saber se já tem, né, células infiltrando naquele tecido em volta. Então não tira só o tecido do tumor, tira também uma margem de segurança em volta. E pode ser que, ao retirar esse tecido de margem de segurança, ele pode ser obrigado a tirar trechos muito importantes do trajeto nervoso, por exemplo. Pode ser que ele tenha que retirar uma quantidade grande de massa muscular, e isso pode fazer com que o membro fique inútil, do ponto de vista funcional. Né? Assim, ó, é muito mais vantajoso amputar o pé do que preservar um pé que nunca mais vai poder suportar peso. Porque nessa situação, se fica lá um pé que nunca mais vai poder suportar peso, a pessoa está condenada a usar muleta para sempre. Ao passo que se amputar ali um pouco para cima, o transtibial no nível médio, essa pessoa potencialmente ela pode correr, pular, dançar, saltar, sem precisar de auxílio, sem precisar de muleta, né, de bengala, essas coisas. Então muitas vezes a gente pensa naquele raciocínio básico, assim, que quanto mais preservar, melhor. Né? Mas nem sempre isso é verdade. Esse é um exemplo. Se para o tratamento cirúrgico do tumor a sequela vai ser um membro sem função, é melhor amputar o membro e colocar uma prótese, porque aí recupera-se alguma função. Né? Especialmente em membros inferiores, a recuperação funcional é muito boa. A pessoa volta a andar, muitas vezes sem precisar de apoio, sem precisar de auxiliar de marcha. Então, vale mais a pena, do ponto de vista funcional, amputar. Certo? É uma das indicações quando é uma amputação provocada por câncer, né? Tumor maligno. Às vezes, tira o tumor, fica tudo bem, mas dá recidivo no mesmo lugar. Aí a nova cirurgia já compromete muito mais o membro e a gente pode cair de novo nessa situação do membro ficar sem função. Certo?
Geralmente é nessas situações, ó, que retirar o tumor causa uma lesão tão grande que não dá para reconstruir e não dá para deixar uma boa função no membro. Aí é melhor amputar, ó. O tumor mais comum de amputações nos membros inferiores é o osteosarcoma. É o exemplo que eu gosto de dar, tá? É o mais comum deles. Nesses 20 anos que eu fiquei na clínica de amputados do Cruzeiro, eu tive a oportunidade de atender várias pessoas. Por sorte, não muitas, mas ó, algumas boas, que amputaram com o osteosarcoma. O osteosarcoma, ele é um tumor maligno, osteogênico, né? Ele forma osso, então ele forma uma tumoração palpável, rígida, no osso. Dá para palpar o tumor. Especialmente porque é o mais comum o osteosarcoma aparecer na região metafisária de ossos longos. E a tíbia é o prato cheio do osteosarcoma. Tá? A região metafisária porque é a região mais vascularizada do osso, né? A diáfise não é tão vascularizada assim. E o tumor tem preferência por regiões muito vascularizadas. Então, na região metafisária da tíbia, aparece lá. E é um tumor extremamente agressivo e silencioso. Quando ele começa a dar sinal clínico, né, quando a pessoa percebe uma tumoração palpável aqui na tíbia, assim, um pouquinho abaixo do joelho, às vezes um pouquinho dolorido, e palpa e tem aquele caroço duro ali, ele já está avançado demais. Ele provavelmente já tem metástase quando descobre. Essa é a questão. Muito agressivo, muito silencioso. Quando começa a dar clínica, o negócio já está espalhado. E um aspecto triste do osteosarcoma, ele é muito mais comum em crianças do que em adultos. Muito mais frequente em crianças e adolescentes do que em pessoas adultas. Certo? Geralmente ele dá metástases no pulmão, primeiro, metástases no pulmão, metástases no cérebro, mas o mais comum é o pulmão. Eu atendi, que eu não consigo me lembrar de cabeça agora, 8 pessoas nesses 20 anos. Talvez mais, mas por aí, que eu consigo contar agora. São casos muito marcantes, né? Eu vou lembrar. Das muitas centenas de pessoas que eu atendi, eu lembro dessas 8. E quase todo mundo criança, adolescente. E nenhum deles chegou a treinar com prótese. Começa a treinar, sabe? Que é um processo lento. Todos começaram a treinar com prótese, mas pouco tempo depois que começou a treinar, aí teve que fazer uma cirurgia de lobectomia, né, para tirar um lobo do pulmão, e aí fica um tempão se recuperando, às vezes volta, treina mais um pouquinho, aí depois tem que fazer outra cirurgia. E geralmente não volta mais depois disso. Só teve um caso apenas, nesses 20 anos de experiência, de uma pessoa com osteosarcoma que amputou e está bem até hoje. Já tem, sei lá, tem quase 20 anos, porque eu atendi essa pessoa quando eu estava começando na clínica de amputados. Não lembro exatamente quanto tempo tinha, mas é por aí, deve ter uns 20 anos já que ele é amputado. Só que apareceu nele adulto. Foi o único caso que eu atendi adulto com osteosarcoma, como tumor primário, e que está aí até hoje. Está bem. Professor, e a fase de crescimento? É físico? Não, é físico mesmo. É físico mesmo? O que significa? A física de crescimento é um tecido cartilaginoso que ele fica na extremidade de ossos longos. Os ossos longos crescem pela ossificação da física. Vou desenhar um artigo mais ou menos aqui, vocês vão ver agora minhas habilidades. A extremidade proximal da tíbia é um negócio mais ou menos assim, ó. Certo? E a tíbia é um osso longo, né? Aqui na região, ossos longos, a gente divide a anatomia deles em 3, né? A epífise, a metáfise, e daqui para frente, até chegar na próxima metáfise ali embaixo, é a diáfise. Certo? Em pessoas que estão crescendo, a gente tem um tecido muito especial aqui, ó, que fica entre a epífise e a metáfise. Que é um tecido cartilaginoso, que na radiografia, para os desavisados, parece uma fratura, mas que não é fratura. Pouco tempo aconteceu comigo. Um dos meus meninos lá caiu, eu tenho 3 filhos. Por isso que eu tenho 3 inteiros.
E caiu lá andando de bicicleta e aí não, tava fazendo karatê. Caiu durante o karatê lá, ai meu cotovelo. Aí a mãe, minha esposa levou pro atendimento, né? Fez a radiografia lá. Aí ela mandou mensagem pra mim, mensagem: amor, pelo amor de Deus, ele fracturou o cotovelo, o que nós vamos fazer? Olha, esse fratura vai tratar. Pode deixar que eu sei consertar isso aí. Aí eu falei assim, manda a radiografia pra mim, faz um favor. Aí ela mandou, eu vou mostrar pra vocês a radiografia. Não hoje, porque eu preciso achar ela ali. Vou mostrar pra vocês a radiografia. A moça, a plantonista que estava lá com a menina, ela até circulou. Nos dois epicônios, medial e lateral. Circulou assim, que a fratura está aqui, quebrou aqui. Ué. Adivinha? Era física de crescimento dos epicônios. Pois é. A minha esposa mandou pra mim a radiografia, eu olhei e disse, não, não tem fratura não, pode ir embora. Chegar em casa, Não, pode ir embora. Não tem fratura não. Vou comprar uma tipóia pra mim lá, que a gente pode já chamar assim, o pessoal, né? O tipóia antigamente era bom ir com gesso justamente porque todo mundo ficava escrevendo lá no negócio. Agora o tipóia. Mas não tinha gesso não, era só uma tipóia mesmo de tecido. Ele foi um dia, quis mais. É isso que eu... Às vezes, gente, o tumor pode pegar, como o osteosarcoma, ele dá aqui, ele aparece na massa região do gesso é metafissária, que você pegava uma coisa pra que é coçar. mais vascularizada. Então ele aparece aqui, ó. E aí, na hora Agora de que tirar você tira, o tumor, tem que levar um você pedaço da salvou ficha de crescimento. A ficha de vampiro, crescimento não recupera. só o osso Não recupera. também. Então, se provocar uma lesão na fis aqui, ó, aqui não cresce mais, mas aqui continua crescendo. E aí o osso vai entortando. À medida que a criança cresce, o osso vai arqueando para o lado de onde teve a lesão. É um problema do futuro. À medida que a criança vai crescendo, vai arqueando, né, vai deformando. Pode ser imprevisível a forma como o osso vai deformar, mas vai dar uma deformidade grave no osso. Essa lesão chama lesão de Salter-Harris. Essa aqui acomete a ficha de crescimento. Salter-Harris. H-E-R-R-S. Salter-Harris. Pode ser por fratura, pode ser por traumas de outra natureza, pode ser por tumor. É o acometimento da ficha de crescimento, parcialmente. Alguma dúvida aqui? Não. Maravilha. Eu já falei muito. Na próxima aula, a gente vai continuar a etiologia das amputações. Eu vou falar para vocês sobre a amputação congênita. Eu tenho vários casos interessantes. Ó, tem esse menininho aqui, vocês vão ver ele correndo, jogando bola. E aí tem esse moleque aqui que foi um negócio muito massa.